Olá, eu sou Inácio Santos. Seja bem-vindo ao Fator X, o nosso canal sobre X-Men. O vídeo de hoje é sobre a sexta posição do nosso top 10 histórias dos X-Men. A Era do Apocalipse, iniciada em X-Men Alpha, encerrada em X-Men Ômega e compilada no Brasil nessas 6 edições da Panini. Onde o personagem Lucas Bishop vai ter muita importância. Mas antes de falar da saga em si, temos que falar de um outro evento curto que aconteceu um pouco antes nas revistas do X-Factor. A Busca por Legião. A Busca por Legião foi um arco da revista X-Factor, onde a equipe tentou deter um de seus membros, Mística, que já tinha sido membro da Irmandade de Mutantes e da Força Federal. Mística estava tentando matar o filho de Xavier, Legião, e acabou o despertando. Por que ela desejava fazer isso? Porque Legião, possuído pelo Rei das Sombras, havia matado sua companheira, Sina. E na tentativa de sua vingança, ela acabou despertando Legião, mutante esquizofrênico, com muitos poderes, cada uma de suas personalidades possuía um poder diferente. E numa das primeiras vezes em que isso acontece, Legião não só despertou, mas dessa vez conseguiu organizar todas aquelas personalidades e usar de forma conjunta seus poderes. O X-Factor, depois de ter visto o problema, de ter detido Mística, vai à busca de Legião. E isso se espalha a partir daí por outras revistas mutantes. Porque o Legião culpa Charles Xavier por sua situação, por sua condição. Legião acredita que se o professor tivesse dedicado mais a ele, a sua educação e a acompanhá-lo, ele não seria doente como é. E ele culpa o descaso de Charles Xavier, ele culpa Magneto por isso. Ele diz que se o Magneto, maior opositor ao Xavier na época, não criasse tanto caso, não dificultasse tanto o sonho de coexistência pacífica entre humanos e mutantes, Xavier já teria conseguido e teria tempo a dedicar ao seu filho. É uma fantasia de uma mente insana. As pessoas são responsáveis por seus próprios atos. E no caso de Xavier, ele sequer sabia da existência desse filho até ele manifestar seus poderes e começar a apresentar seus problemas psiquiátricos, que foi o que fez Gabrielle Haylor buscar Charles Xavier. Mas bom, chegando a essa conclusão, Legião decide voltar no tempo. Ele decide voltar no tempo ao momento em que seu pai conheceu sua mãe, e ele sabe que nesse momento eles também conheceram Eric Magnus Lyncher, o Magneto, e ele pretende matar Magneto naquele momento, antes que ele se torne o eterno algoz de seu pai. Mas para adversário, né? Afinal eles mantêm certa amizade. Mas ele decide isso, usa todos os poderes que ele possui de maneira combinada e consegue fazer a volta no tempo, consegue voltar ao ponto em que ele deseja. E os X-Men percebem, porque além da perseguição por parte do X-Factor, o lugar onde ele se teletransportou e voltou no tempo, o lugar onde ele rompeu o espaço-tempo, fica agindo de maneira estranha. E os X-Men podem localizar com facilidade, eles sabem que foi ali que Legião desapareceu e começam a explorar. E, inclusive membros da equipe, membros dos X-Men, passam a atravessar esse portal para tentar localizá-lo. O problema do plano do Legião é que no passado Charles Xavier e Magneto eram amigos. E aí, quando ele desfere seu ataque mortal contra Magneto, isso tudo acontece antes da ruptura dos dois. E o Charles Xavier era uma pessoa muito mais altruísta do que inclusive ele parece nos dias de hoje à frente dos X-Men. E quando ele vê seu amigo sob ameaça de morte, ele não hesita em dar sua vida pelo amigo. O resultado é que Legião mata o próprio pai antes de ser concebido. E nesse momento, ele é anulado da existência, ele desaparece. Os X-Men que tinham ido em busca dele para impedir o que quer que ele tentasse fazer, porque ele não explicou exatamente seu plano, também desaparecem, porque os X-Men não foram reunidos por Xavier.
Mas um dos viajantes no tempo permanece. Lucas Bishop, que voltou junto com os X-Men e que já era uma anomalia temporal. Lucas Bishop veio de um futuro 80 anos depois da existência dos X-Men. E ele permanece. Todo o tempo se desfaz. Xavier está agonizando, morrendo, e ele pede, no seu leito de morte, a Magneto que, independente das divergências dos dois, não faça o que pretende fazer. Que Magneto não declare guerra à humanidade. E lembra da conversa que eles estavam tendo e do sonho dele de coexistência pacífica. Esse é o fim de A Busca por Legião e da saga que antecede a Era do Apocalipse. A partir daí, cada revista da franquia dos X-Men que estava nas bancas foi interrompida e a partir do mês seguinte, já dentro da Era do Apocalipse, cada uma das revistas que saiu era uma revista diferente, com uma nova formação, com novos nomes, com os personagens completamente fora do seu lugar habitual, pois agora realmente era a Era do Apocalipse, a Era sem Xavier, uma aposta muito ousada da Marvel, uma vez que os títulos mutantes eram os títulos que mais vendiam na época, o carro-chefe da editora, e todos eles foram interrompidos e substituídos por esses novos títulos. Bom, a Era do Apocalipse tem muitas diferenças em relação ao que foi a continuidade normal da Marvel. Muitas diferenças mesmo. Primeiro, os X-Men formados por Magneto são X-Men completamente diferentes. Ele não procurou alguns dos membros que Xavier procurou, e procurou outros. Em compensação, pessoas que seriam recrutadas por Xavier acabaram ficando à disposição para ser recrutados por outros mutantes que também recrutam seus seguidores. Assim, você vai ver Ciclope entre os homens do Senhor Sinistro. Seu irmão também foi recrutado e é o prelado Summers de Apocalipse, e até o Fera se tornou gênio engenheiro de Apocalipse sob as ordens diretas de Sinistro. E várias outras diferenças. Mas a principal, Magneto não foi um opositor tão bom a Apocalipse quanto Xavier e seus X-Men foram. E Apocalipse conseguiu dominar grande parte da América, das 3 Américas, né? América do Norte, Central e do Sul, havendo um pouco de resistência na América do Sul. Eles falam nas revistas que o Brasil, particularmente, é um pouco difícil de lidar. E, a partir do domínio por parte de Apocalipse, ataques nucleares foram feitos ao resto do mundo e sobrou muito pouco da Europa e da Ásia, a ponto deles chamarem o que sobrou de Eurásia, e existiu um conselho humano que preside o continente inteiro para manter a sobrevivência, inclusive tenta fazer a paz com o Apocalipse a qualquer custo, pois não tem como sustentar uma guerra contra ele. As equipes mutantes que surgiram também são bem diferentes, né? Você pode ver nas mudanças das revistas que eu elenquei aqui no começo do vídeo. Não vou poder falar de cada uma dessas revistas. Mas, no meio de tudo isso, com expurgo sendo feito constantemente contra os humanos, Apocalipse fez um acordo com a Eurásia, como eu tinha dito, em que ele se comprometia a não mais chacinar humanos e nem fazer experimentos genéticos, mas no momento em que a saga, no tempo atual, né, depois de todas as mudanças no passado que eu elenquei, e que a saga começa a nos mostrar, nós vamos ver que ele está rompendo o pacto. Ele está rompendo o pacto e voltando a fazer tanto experimentos genéticos quanto expurgos. E os X-Men vão lutar contra ele, como lutaram esse tempo todo, mas lutar com mais afinco, e encontram Lucas Bishop, que ficou perdido no tempo, que ficou preso naquele ponto em que Xavier foi assassinado, e que é a única pessoa que se recorda de como o universo era antes disso. E a partir daí, a partir do encontro de Magneto com Lucas Bishop, a saga toda vai se desenrolar, porque ao Magneto acreditar em Lucas, ele vai reunir todas as equipes mutantes que ele tem sob seu controle, e até a equipe do Gambit, que na verdade é bem autônoma e não responde a ele, e dar missões a cada uma delas. O foco parou de ser derrotar Apocalipse, destroná-lo e incitar uma revolução. O foco passou a ser voltar no tempo, impedir a morte de Xavier. E isso tem muitas implicações. Magneto está casado com o vampiro e eles têm um filho, que ele batizou de Charles. E eles não sabem se o amor deles e o filho deles vai existir nessa outra realidade.
O Colossus, que recebe uma missão muito importante, ouve mais perto do final da saga que na outra realidade que existia antes da Era do Apocalipse, sua irmã Illyana não está viva. A gente viu em Atração Fatal, ela morreu vítima do vírus legado, antes da Era do Apocalipse. E são escolhas muito duras para todos os X-Men. Mas, exceto pelo Colosso, que se revolta bastante, os outros aceitam o peso dessa decisão, confiam demais no Magneto, cumprem suas missões. É claro que o Apocalipse não quer saber disso, ele continua seus projetos, continua sua dominação, continua a devastação do planeta. E nisso você vai ver planos dentro de planos e planos também daqueles que seriam seus aliados. O Senhor Sinistro tem seus próprios planos e tem como aliado o Wolverine, o Arma X e Jean Grey, sua companheira, sua esposa nesse universo. Um Wolverine bem diferente, que perdeu uma das mãos num confronto com o Ciclope para libertar Jean Grey. Esse é o Wolverine de A Era do Apocalipse. E nós vamos, e conforme essa corrida contra o tempo vai se desenrolando, nós vamos vendo todas essas missões sendo cumpridas. É mais um exemplo de como os eventos, os mega crossovers das equipes mutantes eram muito bem construídos e tinham perfeita simetria entre si. Você vê que o Wolverine está fazendo na revista Arma X daquele mês, também refletindo na revista Amazing X-Men, na revista Astonishing X-Men, e assim por diante. Elas são complementares, perfeitamente complementares. Mês a mês, em missões diferentes, a mesma história é contada, até culminar com 2 eventos. Um é que Magneto foi capturado, então mesmo ele não visando mais derrotar Apocalipse e sim mudar o passado, o Magneto foi capturado e ele escapa, né, perto do final. Então ele e Apocalipse vão ter sua luta final, já com aquele mundo ruindo, praticamente acabando. Um grupo de X-Men vai voltar ao passado e impedir o assassinato de Charles Xavier. E essa é a segunda missão. E em meio ao confronto entre Apocalipse e Magneto, tem a missão do Wolverine, recebida do Senhor Sinistro. Ele está rompido com os X-Men há muito tempo e ele acaba tendo que romper com Jean Grey também, porque ela não sabia tudo que ele planejava fazer. Mas ele trouxe coordenadas para que a Eurásia faça um ataque nuclear tático e destrua a América dominada por Apocalipse, para impedir que ele expanda seu mal para todo mundo. Wolverine lidera o ataque e decide morrer junto àqueles que ele está condenando à morte, porque quando as bombas caírem todos vão morrer, então ele salta e tenta inclusive procurar Jean, que rompeu com ele e voltou a tentar salvar o maior número de vidas possível. E aí vai se ter o desenrolar dessa trama também, mas faz parte daquele primeiro aspecto que eu falei, o confronto final, que sequer importava para eles àquela altura, porque no passado tudo está sendo alterado. E aí a saga termina com a derrota de Apocalipse pelas mãos de Magneto, infelizmente com um bombardeio eurasiano sobre a América, que torna a vitória do Magneto em vão, mas nós vemos no passado que Xavier foi salvo, e nós vemos todo aquele presente deixando de existir pouco antes das bombas caírem, e nós não chegamos a ver a morte dos X-Men, dos milhares de inocentes das Américas, que viviam sob o tacão de Apocalipse, e temos como alento de que aquilo nunca aconteceu. Bishop vai fazer parte do grupo, fez parte do grupo que voltou ao passado impedir a morte de Xavier. E vai se encontrar com ele mesmo mais jovem, que voltou ao passado durante a busca por Legião. Bom, na conclusão da Era do Apocalipse, então, Bishop consegue passar suas memórias para a sua versão que voltaria ao presente sem as anormalidades provocadas pelo assassinato de Xavier, que não aconteceu mais, e vai fazer parte da trajetória do personagem ter memórias que destoam das duas realidades, a ponto dele tentar atacar o Ciclope certa vez e acontecer todo tipo de coisa. Dois outros fatos muito importantes sobre a Era do Apocalipse. Nós vamos primeiro ter vários náufragos da Era do Apocalipse chegando ao universo Marvel normal,
porque perto da viagem do tempo se concretizar e de Apocalipse ser derrotado por Magneto ao mesmo tempo, algumas pessoas, alguns mutantes decidiram pular do barco. E o Fera faz isso, ele usa um pedaço do cristal Micran que foi apreendido por Apocalipse para tentar fugir dessa realidade que ele sabe que vai acabar, ele sabe que o Apocalipse vai ser derrotado e ele vai ser preso também. O mutante X-Men, que é o equivalente à versão do Cable desse universo, está lutando com o Holocausto e usa um pedaço do cristal Micran no enfrentamento, e os dois são teletransportados por aquele fragmento. Eles ficam suspensos quando tudo muda, quando a realidade muda, e eles vão surgir no universo Marvel normal, após a viagem no tempo ter concretizado todas as mudanças que eu disse aqui. E uma outra coisa muito importante que acontece ainda dentro da Era do Apocalipse, mas a história vai terminar um pouco depois do que seria o confronto final de Magneto e Apocalipse. É este especial aqui, em 2 edições. Nós vamos conhecer a versão da Era do Apocalipse de outros personagens importantes do universo Marvel, e que, como o ataque do Apocalipse foi mais cedo em A Era do Apocalipse do que seria na realidade Marvel normal, são personagens que nunca se tornaram heróis. Então nós vamos ver os remanescentes da família Richards, que nunca foram ao espaço e se tornaram um quarteto fantástico. Nós vamos ser apresentados a um Matt Murdock que trabalha para o Apocalipse e sequer percebeu que o acidente que o cegou lhe deu habilidades. Nós vamos conhecer um Bruce Banner, que vira um Hulk cinza completamente degenerado e que também trabalha para as forças de Apocalipse. E vamos conhecer, e nisso se enquadra os membros do Quarteto Fantástico que eu citei agora, toda uma equipe de rebelião, uma equipe de revoltosos formada pelos principais personagens, principais super-heróis do universo Marvel normal. Então lá vão estar Donald Blake, mas que também nunca encontrou o martelo que o faria se lembrar que é o Thor. Tony Stark. Lá está Gwen Stacy, como a antiga namorada do Homem-Aranha e que morreu anos atrás na revista do Homem-Aranha do universo normal, viva, e inclusive ela se lembra do falecido amigo Peter Parker e luta também ao lado da Revolução. E eles todos estão no continente eurasiano, eles fazem parte, eles trabalham para o Conselho Humano, e perto do fim, perto da derrubada de Apocalipse, um ataque também é feito à Eurásia, só que quem deveria fazer o ataque é Mikhail, aquele irmão do Colossus, do qual a gente falou no vídeo do Colossus, que nesse universo também teve seu passado alterado e nunca se tornou um agente russo e acabou se tornando um cavaleiro do Apocalipse. Ele vai para lá, só que ele debanda. Ele, ao invés de atacar a Eurásia, ele oferece aos humanos da Eurásia a chance de serem evoluídos e de servirem a ele. Ele está também abandonando o barco, como fez o Fera. E ao fazer isso, ele é infiltrado por esses personagens que eu citei. Aí a gente vai ver uma versão de Vingadores, Quarteto Fantástico, iniciando um golpe, uma espécie de golpe de estado contra o Mikhail e tomando sua nave e o derrotando na conclusão dessa outra saga paralela que foi publicada em 2 edições especiais. Bom, esse é o resumo da saga Era do Apocalipse. Uma saga muito diferente, uma grande aposta. As revistas voltaram ao normal após o fim de A Era do Apocalipse. As revistas X-Men continuaram na numeração que havia parado antes dessas várias revistas da Era do Apocalipse serem lançadas. E para colocar tudo de volta no lugar, ainda foi lançada uma edição especial mostrando como o universo Marvel normal fica após o fim da Era do Apocalipse. X-Men Prime. Os náufragos da Era do Apocalipse são abordados nessa revista e eles vão fazer parte do cânone dos X-Men a partir daí, bem como o Bishop com suas memórias duplas, vai ter suas próprias tramas envolvendo isso e a dificuldade dele lidar tanto com as memórias como aqueles que querem saber o que está na mente de Bishop, o que é tão perigoso na mente de Bishop. E parte da saga Massacre, da qual nós já falamos aqui nessa série Top 10 Histórias dos X-Men, também vai ser derivado disso, porque Charles Xavier
vai ter sua mente tirada do corpo no plano astral para conversar com um telepata, como eu disse no vídeo, e esse telepata é o X-Men, um dos náufragos da Era do Apocalipse. E outro dos golpes duros que Xavier sofre e que faz ele cada vez mais se aproximar desse lado sombrio, que são as memórias do Magneto que foram deixadas dentro da sua mente depois de atração fatal, é ver a mente do Bishop e ver o que pode ser, o que poderia ser um futuro governado por mutantes, pois ele, ao assistir a Era do Apocalipse, fica ainda mais decepcionado. A Era do Apocalipse, como vocês podem ver, é uma saga muito importante para todo o cânone dos X-Men, por todos esses acréscimos que eu disse. Foi revolucionário na época por zerar as revistas, começar de novo e depois trazer de volta. Foi uma tremenda aposta e que fez muito sucesso. E está na 6ª posição do nosso top 10, porque as outras vocês vão ver a partir da 5ª, na semana que vem, né, a partir da 5ª revista do top, história do top 10, que as outras são verdadeiros clássicos, e só por isso que Era do Apocalipse é a 6ª posição. Bom, novamente agradeço a audiência de vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe, divida o vídeo com seus amigos, mostre ao maior número de fãs de X-Men que você puder, para que o nosso canal continue crescendo, para que o nosso canal tenha novos inscritos e possa, assim, produzir muito mais material sobre os X-Men, suas sagas, seus personagens. No mais, aguardo você da próxima vez. Muito obrigado, valeu e até a próxima.